Senhoras e senhores, um bom dia. Nosso cordial bom dia também aos que nos assistem pela internet, no canal da FGV no YouTube, no portal do IBRE. Sejam todos muito bem-vindos a este segundo dia do primeiro Rio Money Forum, uma iniciativa conjunta entre o Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais, CODEMEC, a Fundação Getúlio Vargas, FGV, e o Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, com o objetivo de apresentar e debater temas relevantes que auxiliem o crescimento econômico, buscando assim contribuir com propostas de políticas públicas para o novo governo que toma posse em 2019. Neste segundo dia, iremos abordar temas riquíssimos, como empreendedorismo, startups, inovação e tecnologia, mercado brasileiro de acesso, base de acionistas individuais, cenário eleitoral, e temos certeza, com todos aqui, com todos que nos assistem pela internet, teremos mais um dia de muito proveito. Não poderíamos deixar de lembrar e também de agradecer os nossos patrocinadores por viabilizarem a realização desta edição do evento. São eles: Itaúsa, Empíricos, Brookfield, CNC, Sindicor RJ, PwC, além dos apoiadores. Prestado esse agradecimento, então, vamos dar início ao primeiro painel do dia, seguindo os mesmos moldes dos painéis de ontem, onde cada expositor, cada palestrante terá um tempo de 15 minutos para suas exposições, após as quais teremos as considerações dos debatedores num tempo máximo de 10 minutos, e, havendo tempo, abriremos um espaço para perguntas da plateia. Iniciamos, então, o primeiro painel sobre empreendedorismo e startups. Convidamos ao palco, então, como palestrantes, o CEO da fábrica de startups, Héctor Guzmão. O presidente da Amprotec, José Alberto Aranha. Da área de inovação do BNDES, Felipe Borzato. Como debatedores do Departamento de Empreendedorismo e Investimentos em Startups da FINEP, Rafael da Silva. Do Anjos do Brasil e FGV Nest, Caio Ramalho. E a mediação ficará a cargo de Carlos Augusto Junqueira, do Sescom Barrier Advogados. Com o posto painel, eu passo então a palavra e a condução dos trabalhos para o mediador. Bom dia a todos. É uma satisfação dar seguimento a esse debate. Um tema, talvez, dos mais importantes que nós temos hoje na pauta, né? Porque envolve uma revolução cultural, né? A gente, quando fala em empreendedorismo, e essa palavra ela tem várias acepções que eu espero vamos explorar bem aqui. O empreendedorismo demanda uma revolução cultural, demanda uma democratização da educação financeira, além da ousadia, da inovação, de várias outras questões que nós vamos abordar aqui. Bem, sem delongas, vou passar a palavra para o Héctor, e observando o tempo aí, 15 minutos para os palestrantes, depois a gente abre para mediação e para perguntas da plateia. Agradecer ao Tomás e ao CODEMEC e todos os patrocinadores. É um evento que está sendo transmitido online, vai ficar gravado, de forma que hoje os eventos quase que são atemporais. Obrigado, Héctor. Pode seguir. Agora foi. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, trouxe alguns slides só para, acho que, provocar um pouquinho a discussão que a gente vai ter aqui, falando exatamente sobre alguma visão nossa sobre o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, o que a gente vê lá fora acontecendo, o que a gente está propondo aqui. A fábrica de startups é portuguesa, para quem não conhece.
A fábrica já existe lá há 6 anos, e aí eu trouxe um pouquinho do que a gente viu em Portugal, que a gente viu lá fora, e que a gente acredita muito que o Rio de Janeiro deva caminhar por essa via. Primeiro ponto é exatamente isso aqui. Eu estive em Portugal em 2015, quando eu conheci a fábrica. Portugal estava saindo desde 2012 da crise mais severa da sua economia dos últimos anos, e ela apostou exatamente no desenvolvimento do ecossistema empreendedor digital, para que aquele país que é tão pequeno, que tem um mercado interno tão pequeno, conseguisse se recuperar dessa crise. E apenas 10% da melhoria do seu ecossistema impactou em 49 bilhões de dólares na sua economia. Isso mostra como que eles conseguiram desenvolver um ambiente propício a startups de todo mundo se instalarem ali para conseguir desenvolver negócio e vender para o resto do mundo. Eles conseguiram incentivar com que o próprio ambiente português fosse mais propício a empreender, a criar negócios digitais, e conseguiram aí alguns sucessos, como, por exemplo, levar o maior evento de inovação do mundo para Portugal, tirando de Dublin, na Irlanda. Isso movimenta 100 mil pessoas por semana, e é uma característica muito que o Rio de Janeiro tem, eu coloco um pouco mais à frente. Levou o melhor ambiente empreendedor da Europa em 2016 e cresceu o dobro da média de Venture Capital em 2017. Então mostra como que houve um sucesso em Portugal exatamente nesse cenário. Agora, eu tinha acabado de voltar do Vale do Silício em Portugal, quando eu fui para Portugal, e era muito, muito curioso quando você olhava para o resto do mundo e via a estratégia muito óbvia que Portugal seguiu para sair dessa crise econômica. Isso aqui é um gráfico que, na barra cinza, mostra as 4 últimas grandes crises econômicas que o mundo passou. E nesse gráfico, ele mostra que nesses períodos de crise econômica, por motivos óbvios, as grandes corporações demitem uma massa de mão de obra gigantesca, que é exatamente essa linha azul mais clara, enquanto a linha azul mais escura em cima é o número de contratação de mão de obra para as startups. Ou seja, o motor de saída de uma crise durante períodos que ela existe é exatamente em pequenos negócios. Aconteceu isso nos Estados Unidos, aconteceu isso em Portugal e também acontece no Brasil e muitas das vezes a gente ignora. Hoje, 52% dos empregos gerados no Brasil estão no pequeno e médio negócio e 63% dos novos empregos estão exatamente nas scale-ups, que são startups que crescem num ritmo bastante acelerado. E aí, por que não começar a olhar isso para o Rio de Janeiro? Assim como, de novo, nos períodos de crise, nasceram tantos negócios que hoje estão no nosso dia a dia, que são startups, que revolucionaram o mercado, que trouxeram propostas de valores inovadoras exatamente para que resolvessem desafios que a própria crise coloca e que hoje valem mais do que aquelas empresas tradicionais do Brasil. Aqui é um gráfico onde, ao longo do tempo, no eixo Y e no eixo X, o valuation dessas startups, mostra que elas nasceram exatamente nos períodos de crise e hoje valem mais do que as corporações que a gente acaba acreditando que vai voltar e, consequentemente, a economia vai voltar a reaquecer. Bom, para que isso aconteça, no final das contas, precisa-se do que a gente chama de ecossistema, de um ambiente que seja propício para que essas soluções sejam desenvolvidas. E se a gente pega, por exemplo, em Londres, onde se tinha uma área que foi completamente revitalizada para que o real estate fosse fomentado ali, eles fomentaram que o real estate fosse crescido através de soluções inovadoras e tecnológicas, que é exatamente o Tech City. Fica no leste de Londres e mostra aqui nesse gráfico que apenas 4 anos foram suficientes para sair o metro quadrado de 6 mil libras para alguma coisa próximo de 10 mil libras. Isso faz com que você tenha uma reurbanização de uma área, que você tenha uma área que crie-se a densidade de negócios inovadores e, consequentemente, todo mundo cresce e, consequentemente, você impacta o valor do metro quadrado e traz um desenvolvimento para uma área que precisava ser revitalizada na cidade. E não indo tão longe, a gente tem um exemplo aqui do nosso lado, em Recife, que é o Porto Digital, que passou exatamente por esse fomento a criar um ecossistema empreendedor digital e que, de fato, hoje tem colhido frutos imensos e bem interessantes. Quando a gente veio para o Rio de Janeiro, a gente fez um estudo de onde que era esse ambiente para que a gente pudesse se posicionar como um âncora para que outras iniciativas se instalassem e a gente criasse esse ambiente que fomentasse inovação e tecnologia e que a gente pudesse ali ter uma reurbanização de uma área interessante da cidade.
e onde se apresentava, por motivo muito óbvio, no Rio de Janeiro, era o Porto Maravilha. Porto Maravilha, todo mundo sabe que passou por uma reurbanização absurda nos últimos anos, que teve toda uma crise econômica que não permitiu que houvesse a ocupação daquele espaço, mas, de fato, você tem uma infraestrutura pronta para que empresas de inovação e tecnologia se instalem e criem, de fato, esse hub para que todas elas se potencializem. O Porto Maravilha se propôs a ser isso até no ano passado, no projeto de lei que foi criado exatamente para se fomentar empresas de tecnologia e indústria criativa irem para lá. Esse projeto de lei, inclusive, está na Câmara e precisa de um pouquinho mais de prioridade nele para ser aprovado. Mas a gente apostou exatamente no Porto. Então, a fábrica de startups está criando lá o hub dela no Aqua Corporate, que fica em frente à cidade do Samba. A gente está trazendo uma escola de tecnologia da França para funcionar a 300 metros da fábrica, para capacitar até 450 alunos de tecnologia por ano, cuja previsão é inaugurar no final do primeiro semestre do ano que vem, que é uma gestão da fábrica de startups com o Instituto que gere o Museu do Amanhã. E a gente acredita que esse movimento vai encorajar outras iniciativas a irem para o Porto e que, de fato, a gente consiga criar esse ambiente propício à inovação no Rio de Janeiro. Agora, falando de Rio de Janeiro, é exatamente a pergunta que mais fazem quando eu vou para São Paulo. Por que o Rio de Janeiro? Por que a gente não foi para São Paulo? Por que a gente não foi para Florianópolis? Por que a fábrica de startups não foi para ecossistemas mais bem desenvolvidos, por assim dizer? E aí tem um motivo passional, obviamente, que eu sou alucinado com a cidade, mas tem um motivo racional, que é exatamente a questão de mercado. O Rio de Janeiro, poucas pessoas sabem, mas na pesquisa da Endeavor, que avalia cidades empreendedoras, ele foi colocado em 2016 como a terceira cidade mais inovadora do país. Só que, pasmem, em 2017 a gente foi colocado como a cidade mais inovadora do país. Ou seja, o Rio de Janeiro tem uma característica de inovação muito forte, muito por conta do Parque Tecnológico da UFRJ, muito por conta da PUC, da Fiocruz e outras organizações, e isso fez com que a gente pulasse de 14ª melhor cidade para empreender no Brasil para 6º lugar, cidade que mais subiu no ranking. Mostra que o Rio de Janeiro tem se desenvolvido nisso e que, de fato, é o caminho para que a gente desenvolva a economia da cidade. Além disso, a gente é a maior segunda economia criativa do país e a gente sempre teve um lifestyle e uma economia que ditava regras no mercado carioca. E isso é uma exigência para que fomente o desenvolvimento de startups. E aí tem outros dois pontos que a gente não pode negligenciar, que é o segundo maior PIB do Brasil e, por último, como eu coloquei, essa é a melhor cidade para se empreender no país. Ou seja, existe aqui no Rio de Janeiro uma característica de cidade e uma característica de fomentar a inovação para desenvolver startups que está implantada. Só que existe um gap que é exatamente transformar toda essa indústria criativa e o potencial inovador em negócio. A fábrica de startups vem exatamente para fazer essa ponte, para que pegue uma inovação no estado da arte e consiga potencializar isso para que se criar negócios para atender demandas que a grande corporação coloca. Porque a grande corporação é exatamente quem está no centro hoje desse ecossistema empreendedor das startups. As grandes corporações vêm cada vez mais querendo se aproximar das startups, não somente para trazer inovação para dentro dos seus negócios, mas que também absorvam o mindset dessas startups para conseguir se renovar dentro da sua estrutura de negócios. E a fábrica de startups ela faz exatamente isso ao longo dos seus 6 anos. A gente desenvolve inovação para grandes empresas a partir das startups. Ou seja, a gente coloca dentro desse ecossistema um pilar extremamente necessário, que é a grande corporação, que potencializa com a sua demanda tão grande as startups que têm soluções e estão buscando grandes clientes. A fábrica faz isso de maneira bem simples, dentro onde a gente tem um lado a corporação e a startup do outro. A gente baseia a metodologia em 3 pilares diferentes. Primeira é cultura. Não adianta eu colocar uma startup para relacionar com uma grande corporação se eu não trabalho essa corporação para que ela entenda o mundo da startup e quais as oportunidades que ela pode gerar de negócio com essa startup. O segundo, sim, a inovação. Como eu consigo trazer os desafios dessa grande empresa e fazer com que as startups que tenham fit com esses desafios se aproximem e gerem negócios. E por último, que é transversal a todos os 2 pontos, é branding. A fábrica faz todo um trabalho com a corporação para que ela se posicione no mercado como a melhor empresa daquele segmento para uma startup relacionar. E aí, de fato, você consegue uma relação muito mais fluida dentro de 2 mundos que são tão distintos. E a gente gera valor para os 2 lados. Para a grande empresa, soluções inovadoras que vão impactar resultado, esse é o nosso drive sempre. E, por outro lado, as startups, onde a gente, com uma série de metodologias de geração de negócios,
a gente aumenta a chance de sucesso e crescimento dela. Só uma curiosidade, a fábrica de startups tem um modelo que não onera a startup, ou seja, a gente não pega a equity da startup, a gente não cobra da startup, a gente ganha dinheiro 100% na corporação e a gente faz com que essa startup cresça cada vez mais, porque o meu interesse é desenvolver uma melhor startup para o ecossistema. Agora, aqui é só ilustrando, a gente vai inaugurar a sede lá no Porto no dia 12 de novembro. Eu convido todos vocês, vai ser um ambiente aberto, exatamente para você interagir com todo o ecossistema. Isso aqui é uma área aberta, basta cadastrar e acessar. Isso aqui já é uma área que as grandes corporações vão ter para a gente rodar os programas de aceleração, ou seja, trazer as corporações do Rio de Janeiro. Semana passada, a gente fez um programa com a Petrobras, ou seja, a Petrobras se abrindo para esse mundo e conseguindo ver que uma startup pode ajudar ela nesse momento de renovação, de soluções inovadoras, etc. É muito curioso e é exatamente o que a gente vai fomentar dentro desse espaço. Aqui ainda uma última foto. Agora, o ponto, só para a gente encerrar, que na verdade é um contraponto, apesar da gente ter subido no ranking de cidades empreendedoras de 14º para 6º, apesar do pilar de inovação a gente estar muito forte, se a gente não trabalhar nesses dois pilares, que a gente é muito ruim, o Rio de Janeiro vai continuar patinando sem sair do lugar. Ou seja, o ambiente regulatório do Rio de Janeiro é o pior do Brasil dentro do ranking de cidades empreendedoras. Precisa-se urgentemente destravar situações para que você fomente o empreendedorismo e principalmente do pequeno empreendedor. Eu estava semana passada com a Startup Lisboa, que é uma iniciativa de Portugal que fomenta o empreendedorismo lá, e é incrível o que os caras estão fazendo. Se você pega, tem fundo co-investido entre público e privado, onde eu coloco 2 euros para cada um que o investidor privado colocar. Tem o visto, que até Minas Gerais utilizou e está funcionando super bem. Conseguiram com o Itamaraty com que houvesse visto para estrangeiro que fosse empreender em Minas Gerais. Portugal já faz isso há um bom tempo, não somente empreendedores, mas também desenvolvedores de tecnologia. Em Portugal, em 3 horas, você já abre a sua empresa e você tem áreas que têm a desburocratização e também incentivos fiscais para startups nascerem, ou seja, precisa-se urgentemente no Rio de Janeiro melhorar o ambiente regulatório para que a gente tenha melhores startups. E, obviamente, cultura. A gente ainda é muito ruim, a gente é a 17ª cidade em cultura de empreendedorismo. Ou seja, muito pela história do Rio, não vou entrar aqui, mas a gente precisa fomentar que haja empreendedorismo. Nos 2 últimos programas que nós fizemos aqui com a Ambev e com a Petrobras, a gente tinha um talento, um capital humano incrível que veio do mercado, mas que não conhecia o empreendedorismo e que, quando foi apresentado, era exatamente aquele o caminho que ele se colocava para se reposicionar na sua carreira. A gente precisa fomentar muito isso no Rio de Janeiro, assim como está acontecendo em São Paulo, assim como acontece em Florianópolis, em Recife, para que a gente tenha cada vez mais startups nascendo daqui. E, sem fomentar, já tem nascido coisas incríveis aqui. A gente tem o exemplo da Estônia, a gente tem o exemplo do Descomplica, outras startups que nasceram no Rio de Janeiro, mas essa cultura tem que permear mais, principalmente as universidades, mas também a cidade do Rio. E aí, só para fechar, eu acho que a gente precisa, no Rio de Janeiro, se reinventar. A gente tem a oportunidade, nesse momento, de encontrar novas dinâmicas econômicas através do fomento a startups que desenvolvam essas soluções. A gente tem a oportunidade aqui de incentivar para que isso aconteça. Existe um capital humano no Rio de Janeiro incrível, mas mais do que isso, existe uma cidade que incentiva as pessoas a virem para cá, sejam estrangeiros, sejam pessoas do próprio Brasil, para que empreendam aqui. Então, incentivar para que o Rio de Janeiro seja esse polo é muito importante. E daí, talvez a gente possa renascer no Porto Maravilha, que foi exatamente o local que o Rio de Janeiro nasceu. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Hector. Esse paralelo com Portugal não deixa de ser uma provocação muito interessante, né? Porque a gente está retornando às origens de uma certa forma e isso é uma via de mão dupla, né? Aranha, por favor, 15 minutos a sua exposição. Bom dia a todos. Eu acho que é interessante ouvir o Hector falando antes e praticamente nós complementamos os nossos conceitos. Eu acho que o que eu vou falar aqui vai ser bastante interessante. A Amprotec é uma associação de entidades que promovem empreendimentos inovadores. Então, eu estou falando de
atores que, de alguma forma, fazem com que esse ambiente consiga ser mais desenvolvido, né? Primeiro ponto importante que eu queria destacar, eu acho que está ligado ao jovem, às pessoas que estão começando a sua carreira profissional agora, porque nós estamos tendo uma mudança da rapidez com que a inovação está permeando o mundo, de que certamente nós vamos ter um grande impacto sobre o trabalho. E as pessoas precisam estar preparadas para isso. Quer dizer, a gente vê ali em cima os ciclos de inovação cada vez mais rápidos e esse impacto maior. O próprio evento em Davos, em 2016, foi exatamente discutindo qual seria o perfil educacional para preparar esse jovem ou essa jovem que, na realidade, vai ser inserida num trabalho que a gente não sabe ainda como vai ser. Então, essa é uma coisa muito importante. Eu queria continuar o que o Hector falou sobre o ambiente. O Hector mostrou o ambiente macro, né? Das localidades, do que a gente chama hoje de ambientes urbanos de inovação, que seriam os bairros que estão se tornando hoje, com uma certa governança, os nossos ecossistemas de geração de startups. Mas eu queria entrar um pouco mais dentro disso e mostrar que lá no Vale do Silício, aonde realmente acontece essa inovação, é dentro de pequenos ambientes, né? Eu vivenciei isso lá no Vale do Silício, eu trabalhei lá há um tempo, na época que eu acabei de ser formado, então eu acompanhava isso. Eu trabalhava numa empresa chamada Varian Associates, e aí quando chegava às 5 horas da tarde, todo mundo ia para um barzinho, e era esse daqui que se tornou um museu lá. Ali não tinha mais separação. Ali, a HP, a Apple, etc., tudo mais, não tinham mais as suas formas de dizer, olha, é segredo que você sabe, porque os jovens se encontravam, trocavam informação, criavam coisas novas, e aí a gente tinha, na realidade, um ecossistema bastante interessante. Então, o espaço é muito importante e as pessoas. O Paul Graham, que escreveu esse artigo sobre como se fazer um Vale do Silício, ele diz que são necessárias só 2 variáveis, nerds e dinheiro. Com essas 2 variáveis, você faz um ecossistema de inovação. Parece simples, mas aí a gente vai ver o artigo do Paul Graham e a gente vê o seguinte, que os nerds não vão para qualquer local. Então, naquela transparência do Hector, que ele falou dos pontos fortes do Rio de Janeiro, eu diria que eu acho que é fundamental. Quer dizer, o Rio de Janeiro tem uma raiz cultural bastante interessante que atrai os nerds. Os nerds gostam do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é parecido com São Francisco. Quer dizer, os nerds não gostam de badalação à noite em boate como Nova York. Eles gostam de locais onde eles consigam conviver, onde eles consigam criar, onde eles consigam ter uma proposta de vida. Então, o Rio tem esse diferencial bastante grande de outros locais. Eu me lembro que eu falava com o pessoal da Sony sobre projetos, e eles falavam, bom, a gente vai para Santo André montar um projeto industrial hard, bem forte, mas na hora que a gente for para economia criativa, etc., tudo mais, a gente tem que ir para o Rio de Janeiro. Então, o Rio tem que usar também essa característica de ser uma cidade que tem esse tipo de ambiente. O Hector acabou de fazer um hackathon agora que ele falou da Petrobras, quer dizer, o Rio tem que ser eternamente um hackathon. O dia inteiro tem que ser hackathon. Como a gente teve aqui o hackathon, tudo bem? Como é que está? Nosso Protásio querido aqui. Tá. Então, o Rio de Janeiro tem que ser essa cidade onde o laboratório seja a própria cidade e onde as pessoas estejam sendo desafiadas a desenvolver soluções que vão virar produtos e serviços globais para poderem fazer com que a cidade se desenvolva. Então, esse ambiente ele é muito importante. E os ambientes não são só ambientes abertos, tipo hackathon. Eles são ambientes que são orientados para que esses empreendedores consigam ter melhores resultados. Essa é uma grande diferença. Esse estudo da Fundação Dom Cabral mostra que a chance é 3,45 vezes maior de um empreendimento conseguir sobreviver quando ele tem orientações, coachings, mentores, etc., tudo mais, do que quando ele é montado aleatoriamente
quando os garotos e as meninas se reúnem e dizem, olha, nós vamos conseguir montar um empreendimento, mas não existem os cabelos brancos ali do lado, dizendo onde é que eles devem pisar ou não pisar. Então, esse ecossistema que o Hector mostrou no Porto, em algumas outras localidades do Rio, ele é muito importante porque ele faz o que a gente chama de empreendedores seriais. Eu dirigi durante 18 anos o projeto lá da PUC Instituto Gênesis e eu vi ali dentro o que aconteceu com os empreendimentos. Os empreendedores, depois que eles conseguiam se destacar e ganhavam muito dinheiro, eu comecei a ver meninas e garotos ganhando muito dinheiro, 3, 5 milhões, 6 milhões de reais, com idade ainda de 20 e poucos anos de idade. E aí, o que eles vão fazer? E aí eu encontrava eles novamente, num fim de semana, lá pela universidade, e perguntava, por que você está fazendo aqui? Ele falava, não, eu estou procurando outros novos empreendimentos, porque aquele já se tornou um empreendimento muito estável, precisa de executivos e eu sou um empreendedor. Quer dizer, esses empreendedores seriais, que a gente chama, eles ganham dinheiro para continuar fazendo novos empreendimentos. E eles montam esse ecossistema. Um ajuda o outro, um é padrinho do outro, e assim é que o sistema vai se desenvolvendo. Então, o que a gente tem que criar no Rio de Janeiro é um ecossistema, onde a gente vai ter universidades, onde a gente tem ambientes propícios, etc. O que pega quando a gente está falando em territórios de inovação? O que a gente fala em território de inovação, a gente está falando no território, quer dizer, as cidades, na realidade, vão ser os grandes diferenciais do país no futuro. Uma cidade pode ser Santa Rita de Sapucaí e a cidade do lado pode ser simplesmente uma cidade que continuou com grama e boizinho sem fazer nada. Cada cidade vai definir o seu futuro. E essa cidade, para definir o seu futuro, ela precisa exatamente fazer parcerias estratégicas. Por que Florianópolis, que o Hector falou que está mais desenvolvido que o Rio, ou São Paulo, é uma cidade que conseguiu se transformar. O PIB hoje de Florianópolis, ele é um PIB que não está mais ligado ao turismo como era. Ele é um PIB que está ligado à inovação. São mais de 1.000 empreendimentos só na cidade de Florianópolis. Essa é uma cidade que definiu, eu vou ser isso. E aí eles conseguiram fazer um pacto da cidade, com os atores todos da cidade, dizendo, nós vamos ser isso. Por isso que nós precisamos, hein, Protásio, desse negócio. Isso é importantíssimo. Qual a chance que nós temos hoje em dia? O Brasil teve uma legislação sobre lei da inovação, e eu acho que muito importante aconteceu em 2015, quando a gente conseguiu colocar na Constituição a palavra inovação. Antes a gente era só ciência e tecnologia. O país vivia para ciência e tecnologia, o dinheiro ia para ciência e tecnologia. Aí conseguiu colocar a palavra inovação, se começou a pensar o que é inovação. Inovação é um passo a mais. É o agregar valor econômico, conseguir fazer produto ou serviço que sejam consumidos. Bom, então como é que a gente faz isso? E a gente ainda não sabe, aliás, não é só a gente. O mundo inteiro ainda está procurando esse caminho melhor, né? Então, essa foi uma grande oportunidade. A nossa Constituição agora tem a palavra inovação, e aí ela gerou uma série de regulamentações, a própria Lei da Inovação, e um marco legal agora em fevereiro desse ano, quando se estabeleceu bem as regras do que é isso, e aí com o marco legal da Lei da Inovação, os estados começam a ter suas leis de inovação, e aí vão chegar nos municípios. E aí é que eu queria dizer, o município, como locus da onde a gente vive, é quem tem o poder da terra. E quem tem o poder da terra vai conseguir dizer o seguinte, eu quero ser isso ou eu quero ser aquilo. Quer dizer, se aquela localidade continua pensando em plano urbanístico, com zonas de zona residencial, zona industrial e zona comercial, como era no passado, quer dizer, zona industrial no passado era uma zona cheia de fumaça e uma indústria enorme. A zona industrial de hoje, gente, é gente dentro de casa fazendo programação, é designer fazendo criação, é gente pensando. Quer dizer, essa indústria não é poluente, não faz barulho, não faz nada. Nós precisamos mudar o nosso conceito, nós precisamos fazer com que os territórios possam ter não só uma farmácia, uma padaria e etc., mas coworkings, espaços para geração do novo trabalho, porque a pessoa vai ter que fazer trabalhar, estudar, morar e se divertir nas mesmas localidades, nos mesmos locais. Diminuir essa necessidade de mobilidade
que a gente tem nas grandes cidades. Então, essa é uma grande oportunidade. A gente está com essa lei da inovação no município em tramitação, né? Por isso que a fábrica de startup está lá no Porto, ali vai ser um território de inovação, né? Que eu acho que é um item fundamental para a gente. A gente tem que aproveitar essas oportunidades. O Rio tem sido instigado, tem mostrado alguma reação. Eu estou vendo muitas áreas começando a nascerem no Rio de Janeiro. A Amprotec é nacional, quer dizer, eu olho o Rio só porque eu gosto do Rio de Janeiro, porque eu sou aqui, minha família mora aqui. Mas eu olho o Brasil como um todo, tentando privilegiá-los. Mas o BNDES, que também faz isso, fez agora o BNDES Garagem no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa muito importante para a nossa cidade, apesar deles olharem também nacionalmente. Aí, para fechar, eu queria dizer o seguinte, inovação é um quebra-cabeça onde atores trabalham juntos. Não se faz inovação se um dos atores, se o capital, ou se o empreendedor, ou se o processo de fazer o empreendimento, ou se a tecnologia, etc., estiverem trabalhando sozinhos, ou se faltar um deles, não vai se fazer inovação. Inovação é um processo de trabalho conjunto. E aí nós conseguimos montar, nas associações nacionais, uma rede chamada RENAI, que é uma rede nacional de associações de inovação e investimento. Essa associação, ela tem lá a BVCAP, Anjos do Brasil, a Amprotec, Ampei, a BIPT, a AB Startup, etc. E nós vamos fazer o ano que vem um evento conjunto em Florianópolis de todas as nossas associações. Então, a gente está começando a aprender no Brasil a fazer o quê? Trabalhar junto. Então, nós precisamos, para Protásio, no Rio de Janeiro, aprender a trabalhar junto. Aranha, você é um craque. E a gente fica aqui pensando, né? O que é inovação, né? No Rio de Janeiro hoje, né? Falando um pouco do Brasil, né? Mas inovação é o diálogo, né? Dialogar é algo inovador, né? No Brasil, a impressão que a gente tem é que as relações são de dominação. Ou você domina, ou você é dominado, né? E o diálogo pressupõe uma maturidade, pressupõe um mesmo patamar, né? Um olho no olho, e isso é inovador, né? Acho que seu discurso sua apresentação foi muito feliz nisso, e também trazendo a questão do território, né? O território no Rio de Janeiro, um território tão mal desatento, né? É um território, e eu como advogado, a questão das favelas, né? Boa parte das favelas surgiu pela lei, surgiu por causa da lei, né? Então, o território, né, esse clube da esquina que a gente poderia ter de empreendedorismo, que é muitas vezes um barzinho, um ponto de encontro, né? E as pessoas vão lá nem bebem, elas vão só para conviver ali. E por que esse território ficou tão maltratado, né? Porque a lei proibiu a construção de casas com menos de 250 metros quadrados, porque a lei proibiu a construção acima da cota 100, porque a lei criou o direito urbanístico, que você citou aqui, o direito urbanístico criou várias restrições para que as edificações fossem legalizadas. E aí o que aconteceu? Uma corrida para a ilegalidade, porque aí vem aquela dominação ou dominado. O espaço acaba dominado porque ele não é regulado. E aí a gente vai se enrolando nesse Rio de Janeiro, né? E aí eu queria passar a palavra para o BNDES, que está no Rio de Janeiro, né? Acho que o Felipe vai falar sobre inovação. E o que é inovação para o BNDES hoje, Felipe? Essa inovação é o diálogo, é a tecnologia, tá? Vou te passar. Obrigado. Bom dia a todos. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que minha apresentação está chatona perto deles. A notícia boa é que eu tenho autocrítica, só tem 3 slides. E aí, sabendo que as pessoas que estavam aqui são pessoas muito capacitadas, eu fiz algo muito curto mesmo, que é para justamente a gente fomentar a discussão, que eu acho que é o que é mais rico aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre empreendedorismo e startups. O BNDES vai estar nesse evento aqui 3 vezes.
Então, a gente teve que se dividir sobre o que a gente vai falar. A Isabela, que vem depois de mim, vai falar de inovação de uma forma mais ampla. Eu vou falar sobre empreendedorismo de startups na ótica de mercado de capitais, ou seja, na ótica de financiamento a participações. E no começo da tarde, a nossa diretora Eliane vai falar sobre mercado de capitais de forma mais ampla e como a BNDES, a BNDESPar enxerga esse mercado. Então, primeiro dos meus 3 slides, eu falei que são chatos, mas eles são rápidos, prometo que são indolores e eles vão ser elucidativos, tá? Então, aqui, basicamente, a gente vai dizer o seguinte: quando a gente fala de mercado de capitais, ou seja, financiamento a pequenas empresas ou a grandes empresas, mas o financiamento através de participações no Brasil, a gente remonta aí, bota aí uns bons, pouco mais de 30 anos, no mínimo, falando sobre como a gente vai trabalhar o financiamento a pequenas e médias empresas. Então, eu não vou passar tudo, mas o que eu acho que é importante é a gente falar aqui do início dos anos 2010 para o final dos anos 2010, que são os últimos 2 quadrinhos. E basicamente é o seguinte, aí eu vou corroborar tudo que o Aranha e o Hector falaram, mas basicamente, a partir dos anos 2010, a gente enxerga um movimento empreendedor, de empreendedorismo digital forte, né? Esse movimento empreendedor se dá por questões, na minha visão, tecnológicas. Basicamente, barateou-se muito 3 coisas: custo de processamento de dados, armazenamento de dados e transmissão de dados. Isso criou uma disrupção absurda, que hoje, o que a gente começou, e aí a BNDESPar começou a investir ali em startups de tecnologia no final da década de 90, de forma mais recorrente. Depois, no início dos anos 2000, aumentou a avenida de investimento, e lá por volta de 2007 a gente começou um programa, uma família de fundos chamada Criatec. Então o Fernando está aqui, o gestor do Criatec 2, vai falar algo depois. E a gente vê claramente que nesses últimos, eu pelo menos estou trabalhando nisso há 10 anos, que nos últimos 10 anos ficou muito mais fácil empreender. É muito mais barato, é muito mais fácil, é um caminho inexorável dentro da economia. Então, a partir do final dos anos 2010, a gente começa a ver, da década, né, do início de 2010, então 2011, 12, 13, que começou a ter muita aceleradora, investidores anjos, pessoas físicas investindo em startups, que elas começaram a crescer muito, isso é muito mais barato fazer startup, né? E aí a gente começa a ter esse mercado se desenvolvendo. Em contrapartida, a gente tem um grande desafio, e aí eu vou falar o que eu acho que é importante falar para a gente ter aqui um desenvolvimento no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil. A gente começou a ter uma compressão de investimento nas empresas que crescem um pouquinho mais. E agora, nos últimos 1, 2 anos, a gente começa a ter uma regulamentação muito bacana, e aí eu estou dando aqui os números, eu dando de númerozinho, mas basicamente é crowd equity, a gente tem sociedade de crédito digital, que é a resolução nova do Banco Central, que você pode ter plataformas de empréstimo para pequenas empresas, de forma digital, e você começa a ter um volume muito grande de recursos indo para essas startups digitais. São startups que não têm quase nenhum ativo e têm com muito crescimento em cima de programação, né? E esse aumento de recursos, essa necessidade de inovação por parte de grandes empresas, faz com que a gente tenha também um crescimento de aceleradoras corporativas, né? E aí eu estava semana passada na Firjan, falando num evento também sobre a inovação aberta, e é incrível o número de grandes empresas que têm programas de inovação com startups. Então, a Ambev tem, a Natura tem, Itaú, Bradesco, Porto Seguro, Petrobras agora com o Hackathon, o próprio BNDES eu vou falar aqui. Então, a gente começa a ter um movimento muito grande de inovação, e aí é um dos meus segundos slides feio, mas é o penúltimo. A gente começa a ter muita inovação por grandes empresas, porque passa a ser uma necessidade, tá? Então, eu vou falar aqui rapidinho sobre isso. Falando sobre o BNDES hoje atuando, a gente tem 43 fundos de investimentos, 15 fundos voltados para inovação, que apoiam hoje mais de 100 empresas. Tem 100 empresas inovadoras em carteira via BNDESPar, tá? Isso se dá através de um investimento de cerca de 900 milhões de reais pelo BNDES. E a gente hoje tem 2 iniciativas que são o que a gente enxerga sobre o futuro, que vai ser o terceiro slide, que é um fundo de financiamento para pequenas empresas inovadoras, porque o que acontece hoje, e eu já vou falar sobre o desafio futuro. As startups, elas nascem, elas são aceleradas, elas começam a crescer, mas, e isso é bacana para a garotada que quer ter startup, elas depois têm que se financiar de algum jeito, né? E existe muita dificuldade de acesso a crédito no Brasil. Então, é um papel hoje da BNDESPar estruturar fundos que deem crédito para essas pequenas empresas inovadoras, além da participação societária. Porque uma empresa não pode só viver de participação societária, senão o empreendedor vai ficando tadinho, vai ficando ali sem participação nenhuma. Então, o que a gente quer hoje é fomentar cada vez mais fundos de crédito. E um outro tipo de fundo que a gente estruturou, que deve começar a rodar, vai ser a Domo Invest, a gestora. Deve começar a rodar em janeiro, esse fundo de dívida deve começar a rodar agora em novembro. Esse fundo de crédito, esse fundo de co-investimento antes com a Domo como gestora, ele vai fazer uma
um co-investimento. Para cada R$1 que uma aceleradora ou investidor anjo colocar numa startup, esse fundo hoje vai poder colocar mais R$1 até o limite de R$500 mil por empresa. Então, o que a gente quer é fazer parcerias com o mercado para que o mercado se desenvolva mais rapidamente. O outro projeto que a gente está fazendo, e aí fala um pouco sobre território, né, é o programa BNDES Garagem. Ele vai começar a rodar com 2 aceleradoras, Wire e Liga Ventures, no WeWork ali da Almirante Barroso. E aí podem dar um Google. Isso aqui pode dar Google em tudo, tá, gente? Vai achar tudo. Se botar fundo de dívida SP Ventures, é o da fundo de Venture Debt para startups. Fundos com investimento anjo, é só dar um Google em Dome Invest, vai achar também. Ou pode entrar no site bndes.gov.br/fundos de investimento, vão achar tudo isso lá também. E o BNDES Garagem, o que é? Ele é um programa de aceleração, a gente quer desenvolver o ecossistema do Rio de Janeiro, de startups. Devem ser aceleradas da ordem de 60 startups em 2019, 30 pré-startups, então 30 grupos de empreendedores que queiram fazer a sua startup e 30 startups para serem aceleradas. Isso vai ser implementado a partir de novembro, ali na Carioca. E o que a gente enxerga? Um pouco em linha até com o que o Aranha colocou. Quando a gente estudou em 2012, 2013, onde a gente fazia investimentos em inovação no Brasil, porque inovação é algo local, ainda que você tenha que se pensar global, é algo local, a gente se deparou com o mesmo problema. A gente é nerd também, tá? A gente é funcionário público, mas é nerd também. E o que a gente fez? A gente fez um polinômio, aí foi ver onde é que tinha cultura empreendedora, onde é que não tinha, onde é que tinha potencial, onde é que não tinha. E a pior coisa do Rio de Janeiro era a cultura. Era disparado a pior variável do nosso modelo para o Rio de Janeiro, também pelas causas mais diversas, cultura de concurso público, grandes empresas, muita coisa. Isso vem mudando, mas o que falta ainda no Rio de Janeiro, e eu posso dizer isso, frente a outros locais, aí o Aranha pode até talvez ratificar ou discordar, mas assim, falta senso de comunidade. Quando a gente pensa em outras regiões, existe senso de comunidade. A gente não vê aqui no Rio alguém se preocupando em ir ao supermercado comprar algo que é do Rio. Não precisa ser da cidade do Rio, não, do estado do Rio. Eu vou comprar um produto que é de uma empresa do estado do Rio. Eu vou comprar uma roupa que é de uma empresa do estado do Rio. Eu tenho um fornecedor que eu vou me preocupar em ser do estado do Rio, porque eu vou desenvolver essa cadeia. Então, existe uma falta ainda de preocupação de localidade. Eu acho que existe um ranço do Rio de Janeiro de ter sido a capital e ele ficar pensando de forma totalmente despropositada sobre o Brasil inteiro, e não há problema nenhum nisso. Mas, quando a gente pensa em inovação e a gente pensa em cultura inovadora, a gente tem que pensar também o desenvolvimento da nossa regionalidade. Tá? E o BNDES Garagem, além de tudo, ele quer desenvolver isso, ele quer desenvolver essa preocupação com o empreendedorismo no Rio de Janeiro, essa cultura empreendedora. Esse é um dos desafios que a gente tem. E, por fim, a gente se rendeu a fazer inovação aberta. Então, ser empreendedor é um desafio e é um caminho inexorável. Então, as empresas vão deixar de fazer P&D internamente em muitas áreas, porque ficou muito mais barato você contratar de pequenas empresas que têm uma estrutura de custos muito mais razoável e têm uma velocidade muito maior que a sua, porque elas vão fazer parte do seu desenvolvimento. Então, o BNDES hoje, aí o BNDES está com algumas iniciativas de inovação aberta. Uma está aberta, se chama Desafio BNDES Fintech. A gente descobriu que a gente não sabe fazer todos os softwares que a gente queria, então a gente lança desafios premiando aqueles melhores empreendedores que tragam soluções para as nossas perguntas, e a gente vai continuar fazendo isso. E para a gente fazer POCs, né, provas de conceito sobre novos softwares, a gente também fez uma chamada de parceria para plugar, aí sendo bem técnico, a galera de tecnologia, a gente abriu nossos APIs para que se pluguem os softwares, novos softwares nos nossos canais, para que a gente trabalhe com financiamento a pequenas empresas. E o último slide chato são os desafios, e aí eu falo quais são os desafios na nossa leitura em mercado de capitais para o desenvolvimento de inovação e empreendedorismo. Isso vale para qualquer região. Se o Rio de Janeiro se desenvolver nisso, ele vai largar na frente de todas as regiões, porque as outras também têm o mesmo problema. Então, basicamente, o que a gente fala? Falta recurso de Series B e Series C. O que é isso? Cheques a partir de 5 milhões de reais, fundos que investem a partir de 5 milhões de reais por empresa não existem em lugar nenhum no Brasil. Existem poucos, posso falar 2 ou 3 aqui que existem. Então, quando você chega nesses cheques aí 5, 10, até 50 milhões de reais, não tem investidor. Né? Então, a gente tem que pensar formas, seja bolsa, seja qualquer outra forma, a gente tem que pensar formas de trazer esses cheques de investimento, porque as startups vão crescendo, elas precisam de mais recursos. Quando chega nessa necessidade de recurso, não existe esse recurso no mercado. E a BNDESPar está preocupada com isso, e a gente pode jogar dinheiro para isso, pode investir nisso, mas a gente não pode entrar sozinho. Se a gente entrar sozinho, a gente dispersa todo o mercado de capitais no nosso objetivo. Segundo desafio, baixo acesso a crédito. Então, empresas que faturam 5, 10, 20 milhões de reais não têm acesso bancário.
elas não têm garantia para dar, e é por isso que a gente está fazendo fundos de crédito, e é isso que a gente vai fazer mais. Tá? Terceiro desafio, e aí eu acho que é bacana, tem um pouco a ver com a FINEP também, o que a gente vê é que muito contingenciamento de recurso na base da pesquisa e da inovação na universidade começa a afetar a qualidade e o surgimento de empresas de alta densidade tecnológica. Isso é um terceiro desafio que eu acho que o Rio de Janeiro pode se posicionar rapidamente para melhorar isso. Né? A gente vê muito startup digital, mas quando a gente vai falando de startups de outras naturezas, como novos materiais, biotecnologia, isso começa a ser afetado pelo contingenciamento de recursos. E, por fim, é algo que vem desde lá de cima, que é o seguinte: hoje a gente gostaria muito de aumentar o tamanho do mercado de capitais no Brasil, mas o mercado de capitais ele é todo ligado. Ou a gente aumenta a oferta pública de capitais lá na ponta, ou, se a gente não aumentar essa oferta, toda a base lá para baixo vai ficando sem liquidez também. Então, nosso desafio hoje é também, e da Bendespar vai ser também, aumentar a pujança da abertura de capitais no Brasil, para que todo o caminho venha descendo também e a gente tenha mais unicórnios no Brasil. Então, esses são os desafios que eu vou deixar aqui para a mesa. Obrigado. Obrigado, Felipe. A gente tem aí todo mundo falando a questão cultural, né? Como que é forte isso, né? Como que a gente precisa ter uma olhada, a autocrítica, né, dos 3 slides é um pouco essa autocrítica que a gente tem que ter como cidadão, né? E cidadão é empreendedor, e eu tenho uma sugestão para isso que mexe um pouco com a autocrítica e com a autoestima, né? Que é empreender o turismo, né? Quando a gente empreende o turismo, a gente fala com a gente mesmo, né? A gente quer receber bem, a gente quer valorizar as nossas coisas, né? E eu não vejo isso sendo um top de conversa nessa questão do empreendedorismo no Rio de Janeiro, né? Parece que o turismo é um patinho feio e acaba que ele tem um aspecto de autoestima forte, né? Uma cidade que se valoriza, é uma cidade que recebe bem também os turistas. Eu queria deixar uma questão de fundo, a gente vai entrar agora no debate, que tem a ver com o Rio de Janeiro também, suas universidades, né? Uma per capita, um número de cadeiras de universidade per capita bem significativo. Qual a relação do empreendedorismo com o endowment, né? E aí, olhando um pouco para fora, um pouco para dentro, a nova legislação, né, uma medida provisória que a gente tem, deixaria essa questão para um segundo momento. Primeiro momento, queria perguntar aqui para o Caio e para o Rafael uma questão que é o CNPJ, né? Ter ou não ter um CNPJ no momento zero, né? O empreendedor da startup, ele precisa ter um CNPJ? Isso é algo que deve motivá-lo? Sim ou não? Quais os limites? Queria fazer essa provocação, Rafael, você pode começar? E aí a gente vai dar uns 5 minutinhos aí para cada um, mas sem precisar fazer uma fala, pode bater bola aqui. Boa tarde. Agradecer à FGV, ao Tomás, pelo convite, aos membros da mesa. Se eu me exceder os 5 minutos, por favor, fique à vontade para me interromper. Tempo lá, né? Primeiro, só falar que eu sou, né, meu nome é Rafael, sou gerente de empreendedorismo e investimento em startups da FINEP. A FINEP é a Agência Brasileira de Inovação. Nos últimos anos, a gente vem retomando, estava conversando isso aqui com a Aranha um pouco antes do painel, esse posicionamento da FINEP como instituição relevante de fomento ao empreendedorismo de base tecnológica. E eu acho que isso começou muito com um programa novo que a gente lançou recentemente. Eu vou chegar na tua pergunta, daqui a pouco você vai entender por que eu estou fazendo essa introdução, que chama FINEP Startup. E esse programa, eu acho que ele traz todos os elementos que foram colocados aqui pelo Hector, pelo Aranha, pelo Felipe, né? Que envolvem os elementos de um ecossistema de startups robusto. Normalmente, quando a gente pensa em ecossistema de startup, a gente pensa em investidores, instituições de apoio, eventualmente até em universidades, elementos de educação, e pouco se fala mesmo de cultura, de regulação. E esse programa FINEP Startup ele surgiu pensando um pouco em aglutinar todos esses elementos. Basicamente, o que é o FINEP Startup?
O FINEP Startup é um programa de investimento em startups que surgiu com base na nossa experiência de aproximadamente 20 anos apoiando esse setor. Na FINEP, a gente tem 33 fundos já investidos. Por meio desses fundos, a gente apoiou 200 empresas. Metade delas são empresas que faturam até 3,6 milhões, então a gente pode considerar que essas empresas são startups. E a gente percebia, né, dentro do nosso portfólio, que empresas de porte menor, aquelas que tinham passado pela fase da ideia, que provavelmente não tinham CNPJ ainda, né, que estavam ali fazendo um esforço para desenvolver um primeiro protótipo, quando conseguiam esse protótipo e passavam por um momento de formalização, não conseguiam um aporte de capital. Porque o primeiro aporte disponível normalmente era, né, como o Felipe falou, não há disponibilidade de crédito para essas empresas por uma série de razões, até por suas características próprias. Normalmente são empresas que não têm nenhuma garantia para oferecer, não têm nenhuma previsibilidade de geração de caixa. Então, a alternativa natural era um fundo, mas um fundo, como o Felipe também colocou, um fundo de seed hoje faz um aporte entre 3 e 5 milhões de reais. Então, essa startup ia bater na porta do fundo, o fundo falava para ela, quando você tiver alguma tração, alguma demonstração de viabilidade, você volta aqui. Ficava aquele dilema do ovo e da galinha. A startup, para chegar no fundo, precisava de dinheiro, né? E para conseguir o dinheiro, precisava para conseguir um dinheiro, precisava ter tração, e não acontecia nenhuma coisa nem outra. O programa surgiu para ocupar esse espaço, o FINEP Startup, com um cheque de até R$1 milhão, e aí tentando aproximar da FINEP do programa, o primeiro, acho que elemento importante, os investidores privados. E aí, para isso, o programa desenvolveu 2 mecanismos de atração de investimento privado. O primeiro deles, a gente dá 1 ponto para cada R$50 mil que a startup atrai de investimento. A gente teve uma preocupação muito grande de não criar uma classe de startups dependente exclusivamente de recursos públicos. E a outra, a gente criou um mecanismo para compartilhar parte do retorno em excesso da FINEP com o investidor antes de co-investir com a gente. Esses 2 mecanismos fizeram que a gente, em 3 rodadas de investimento, atraísse 50 milhões em investimento anjo potencial para as startups que submeteram propostas ao programa. Acho que um outro ponto importante que a gente faz com esse programa é trazer as outras instituições do ecossistema para parte da avaliação de investimentos da FINEP. Então, o nosso processo de seleção ele tem 3 etapas. Dessas 3 etapas participam cerca de 100 avaliadores externos, dentre corporate ventures, aceleradoras, gestores, investidores anjo. Então, participam com a gente desse processo. Agora, na próxima semana, a gente vai ter uma banca de avaliação em São Paulo. Participam instituições como Algar, Samsung, Vale, a própria Amprotec está lá com a gente, Embrapa, enfim. É um programa que tenta se aproximar do ecossistema. E aí, a partir desse programa, olhando para a cadeia de desenvolvimento de empreendedores, a FINEP passou a desenvolver também outros instrumentos para apoiar as startups em todos os seus estágios de maturidade. Então, a gente já tinha os fundos de investimento que apoiavam startups que normalmente já têm uma solução pronta, já têm algum faturamento, são de recursos, né, para levar o produto com maior escala para o mercado. A gente desenvolveu o FINEP Startup, que é um momento antes desses fundos. A gente tem um fundo proprietário que faz aportes do tamanho do cheque que o Felipe comentou, entre 10 e 50 milhões. Um fundo proprietário da FINEP que foi desenvolvido exatamente pela escassez de recursos nessa fase. Né? Para a partir desse momento, a gente tem, obviamente, instrumentos de crédito. E nas etapas mais iniciais, Carlos, como você... E aí, voltando para a sua pergunta, depois de mais ou menos uns 4 minutos, para eu fechar meu último minuto, a gente desenvolveu 2 programas novos. Um programa Centelha, que é um programa de geração de negócios inovadores, e o Tecnova. No programa Centelha, o empreendedor não precisa ter um CNPJ para submeter proposta, porque a gente entende que nessa fase o empreendedor precisa despender esforço, de fato, com o que é relevante, com o negócio, né? Com a estruturação do plano, com o desenvolvimento da sua solução, com a formação de parcerias. Né? Eu acho que esse não é o momento de se envolver com burocracias que vão tomar tempo dos empreendedores, que já é escasso. É claro que, como empresa pública, a gente precisa de alguma formalização. Então, para tomar o recurso, caso o empreendedor seja aprovado, ele vai precisar criar um CNPJ, mas ele não precisa fazer isso previamente. E aí o outro programa é o Tecnova, que é um programa de subvenção. O Centelha é um programa que dá um cheque muito pequeno, são R$40 mil da FINEP e mais uma contrapartida do parceiro estadual.
Esse programa ele vai ser conduzido de forma descentralizada, vai ser operacionalizado pelas FAPs estaduais. E aí, dependendo da região, cada FAP tem uma obrigação de contrapartida. E tem outro programa que é o Tecnova, que é uma subvenção, que também vai ser operado de forma descentralizada. E aí, nesse caso, o cheque é de até R$200 mil da FINEP, mais uma contrapartida da FAP regional, então podendo chegar aí a uma captação de até R$400 mil de subvenção. Aí é dinheiro realmente, vou usar um termo que é inadequado, mas é dinheiro dado, né, dado para desenvolver aquele protótipo, aquela inovação, e é exatamente para isso, é para essa fase, é para desenvolver um protótipo, para daí sim a startup ter condição de tomar um recurso via investimento no FINEP Startup, por exemplo. E com isso a FINEP eu acho que fecha um conjunto de instrumentos que apoia a startup desde a fase da ideia até a sua fase de crescimento e maturidade. Excelente. Esse programa é de pré-CNPJ, né? Então você entra com ele, se tem um benefício, aí você se formaliza. É isso, tá. Perfeito. Caio, quer comentar esse tema? Claro. Bom dia, pessoal. Tomás, obrigado pelo convite ao Anjos do Brasil. Só falar rapidinho, para quem não conhece, Anjos do Brasil é a maior rede de investidores anjos do Brasil. Somos mais de 300 associados que colaboramos em rede. Estamos presentes no Brasil inteiro, com 8 núcleos regionais. Eu sou co-líder, junto com o Paulo Queiroz, aqui no núcleo do Rio de Janeiro. Um negócio super interessante de fazer parte dessa rede é que um projeto de Florianópolis chega a todos os membros da Anjos do Brasil, estando no Rio, estando em São Paulo, estando em Recife e vice-versa. Então, esse processo é muito interessante e a troca de experiências entre os investidores sobre projetos, porque muitas vezes um investidor conhece determinado setor, outro investidor não conhece tanto, mas tem interesse também, gostou dos empreendedores. Então, essa colaboração, embora as decisões sejam individuais, sejam pessoas físicas investindo e não fundos, como foi colocado aqui, esse processo é bastante interessante. Eu faço parte também, coordeno aqui na FGV o FGV NES, que lançamos agora em agosto, que é o núcleo de estudos em startup, inovação, venture capital e private equity. Exatamente para gerar conhecimento e disseminar conhecimento nesses pilares que eu falei. Sobre a questão do CNPJ, sendo muito objetivo, a resposta é não. Não precisa ter, na minha visão, um CNPJ, por 2 motivos básicos. Por conta da própria característica, como o Rafael bem colocou, das startups. Então, as startups são feitas exatamente para, muitas vezes, darem errado, mudarem, pivotar, como o pessoal fala, seu modelo de negócio. Muitas vezes, essas startups vão muito bem, têm uma boa ideia, atacam um problema interessante, mas não conseguem escalar, esse negócio não vai adiante. Então, você vai partir para outra solução, de repente com outro time, outros fundadores. E aí vem o segundo ponto, por que não? Exatamente porque, imagina só, dado a nossa legislação, toda vez que for empreender, tem que montar um CNPJ. E depois para fechar esse CNPJ. Então, esse processo é muito complexo. Então, no processo da startup de empreendimento, do processo de empreender, é muito relevante você ter essa flexibilidade. Eu fico muito feliz de escutar esse projeto do Centelha, porque falta exatamente esse apoio antes do CNPJ. Talvez a gente, a partir do projeto do Centelha, possa expandir essa ideia para outros projetos, outras instituições que possam apoiar o empreendedor antes do CNPJ, por conta dessas coisas que eu comentei. Então, que é difícil realmente ter um funding para um empreendedor antes do CNPJ. Então, sendo muito objetivo, por esses 2 grandes motivos, eu digo que não precisa ter um CNPJ. Obrigado. Vou te passar a próxima pergunta, falando do endowment, se você vê alguma relação entre endowment e empreendedorismo. Mas antes, queria só comentar uma questão que, por exemplo, a diluição, né? Quando o pequeno empreendedor
ele capta recursos via emissão de ações, né? O que a gente chama do equity, né? Já foi permitida no Brasil a sociedade de capital e indústria, né? Capital e indústria nada mais é do que dinheiro e trabalho. Hoje é proibido, mas nada impede que amanhã volte, né? Porque a verdade são ciclos, né? É igual moda. A gente acha que saiu a moda, mas ela volta. Então, falar de capital e indústria hoje é super moderno, né? Alguém entra com dinheiro e o outro com homens-hora, né? E, no entanto, não é permitido pela lei. Então, a lei, né? E a lei muitas vezes inculca um fetiche do CNPJ nos empreendedores, né? E o sujeito acredita que para ele poder parecer, é quase que ir de smoking na festa, né? Tem que ir de terno, tem que smoke. O CNPJ ele é absolutamente dispensável na minha visão. E muitas vezes ele vai tumultuar o processo, né? Então, grandes empresas fazem o quê? Acordos de acionistas, onde elas vão nomear os conselheiros, vão escolher qual acionista vai nomear o CFO, o CEO. O que uma startup precisa? Precisa de um combinado, não é um acordo de acionista, é uma regra de governança básica, quem coloca o quê, quando e onde, provavelmente family and friends, né? Amigos e familiares e outros tolos, né? Para dar aquele empurrão inicial. E não é preciso um CNPJ, não é preciso muita burocracia, basta um pequeno combinado, deveria ser um termo, chamar um acordo assim, né? Mas uma coisa o mais simples possível, onde a palavra valha mais do que os números de um CNPJ. Então, o último tema que eu queria que vocês pensassem também é internet e empreendedorismo via plataformas de captação de recursos, mas vou passar para o Caio falar um pouquinho sobre universidade, empreendedorismo, endowment, se tem uma relação de uma coisa com a outra ou não. Legal. Deixa eu só pegar o gancho anterior, só pegar a questão da governança corporativa que você colocou, é fundamental. E eu faço parte de uma comissão do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que está discutindo exatamente governança corporativa para startup. E uma das coisas que a gente tem se debruçado é exatamente isso. Existe governança ou não? Em que momento da cadeia da startup? E, nitidamente, via acordo de acionistas, você consegue desenhar uma boa governança corporativa, mesmo antes do CNPJ. E, mais do que isso, é fundamental ter esse acordo de acionista, ter muito claro entre as partes, entre os empreendedores, qual é o papel de cada um. Antes mesmo do CNPJ, o combinado não sai caro. E aí, voltando para a sua segunda pergunta sobre os endowments, sim, objetivamente é fundamental ter endowments. Se a gente olhar o mercado americano, um dos principais investidores, principais cotistas de fundos de venture capital e private equity nos Estados Unidos, exatamente são os endowments. Para quem não conhece, endowments são aqueles grandes fundos de investimento constituídos por meio, principalmente, de doação às universidades. Então, todas as universidades, e aí desde as grandes até as pequenas, têm endowments. Inclusive, tem casos muito importantes de investimentos de venture capital por meio de endowments. Endowments, como são investimentos de longo prazo, sendo os first movers para o mercado de venture capital. Então, tem toda a conexão com o empreendedorismo e a universidade. Mais do que isso, quando a gente olha a universidade, é fundamental o estímulo a um empreendedorismo na universidade, estímulo a iniciativas nas universidades, aos alunos de graduação, pós-graduação, pesquisadores e professores, para gerar essa massa crítica. Quando a gente olha o Vale do Silício, um dos principais alavancadores foi exatamente estar naquele ambiente de Stanford, de pensamentos, novas tecnologias, inovação por meio da promoção das universidades. Quando a gente olha a origem do venture capital nos Estados Unidos, exatamente vem na costa leste, ali em torno de Harvard e do MIT. Então, a universidade está sempre entre parte do tripé básico para fomentar a universidade. E aí, pegando o caso prático, quando a gente olha na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, há 10 anos, foi implementado no currículo básico a obrigatoriedade de empreendedorismo.
Isso mudou completamente a mentalidade dos alunos da Business School, da FGV em São Paulo. Então, colocar não mais como cadeira eletiva, mas sim como cadeira obrigatória, e não apenas uma, várias cadeiras, exatamente para estimular os alunos a pensarem como é que eles podem empreender. Se você vai hoje nos bancos das universidades, e aí eu pego aqui o caso de casa da FGV, e pergunta para a garotada o que eles querem fazer, a maioria levanta a mão e quer empreender. Isso é muito legal, obviamente tem uma retroalimentação nesse processo de casos de sucesso. Casos de sucesso, e aí vem a história do mercado de capitais, que o Felipe falou, todo esse processo de para quem os novos empreendedores, a garotada no banco da universidade está se espelhando para empreender e fazer acontecer no mundo atual. Então, é fundamental a parte da universidade. Perfeito. Só lembrando, os endowments aqui no Brasil estão levando o nome de fundos patrimoniais, né? Só para a gente dar o nome também em português, e basicamente são recursos que não são utilizados o principal, né? Então, é somente o rendimento, e o principal também tem um componente de inflação. Então, ele preserva-se o principal e impõe uma visão de futuro, né? Porque à medida que você precisa usar aquele dinheiro, impõe uma visão de futuro. Vou pedir para o Rafael também fazer um comentário, se quiser linkar as duas questões de internet, endowment e empreendedorismo, dá um samba também, e depois a gente abre aí para as perguntas do auditório. Bom, em relação à primeira pergunta, eu vou retomar de novo, né, porque eu acho que a discussão toda passa por aqui, pelos elementos do ecossistema, e aí voltando aos elementos que, de certa forma, acho que são negligenciados por serem talvez menos tangíveis, que é a cultura e a regulação. E aí eu acho que a universidade tem um papel fundamental, acho que na melhoria, né, do ambiente cultural de empreendedorismo. No Brasil, acho que essa é uma percepção comum de que o estudante ele é preparado para ser empregado de uma grande corporação, né, de uma forma geral. Além de gerente da FINEP, eu também sou professor do Núcleo de Empreendedorismo da PUC, do IAG, mas eu vou dar ênfase aqui ao Núcleo de Empreendedorismo. Lá a gente tem um núcleo de empreendedorismo que tem um conjunto de disciplinas, o Aranha conhece bem, e esse conjunto de disciplinas ele é transversal a todos os cursos. Então, qualquer aluno de qualquer curso na PUC pode fazer um conjunto de disciplinas que vai dar a ele um domínio adicional em empreendedorismo. Então, se o sujeito quer ser um empreendedor, ele tem uma grade paralela para seguir no curso de graduação. Eu acho que esse modelo deveria ser replicado, ou pelo menos ações como essas deveriam ser propostas dentro das universidades. Hoje, o marco regulatório ele já dá mais flexibilidade para o próprio professor se associar, né, à empresa, a startups, e a própria universidade também ter participação, que não era possível. A gente vê muito isso na nossa própria carteira de investimentos. No FINEP Startup, alguns empreendedores são vinculados à universidade. Hoje, esses professores eles veem como alternativa se desvincular da universidade para ter uma participação em um papel executivo nessas startups, o que não era possível até pouco tempo, né? E hoje ele pode fazer isso sem se desvincular da universidade. Então, ele consegue continuar exercendo esse papel. A própria possibilidade das empresas investirem não só nas universidades, né, para ter o benefício da lei de inovação, da lei do bem, faz com que também dê alternativa para esses professores transformarem os seus projetos de pesquisa e de inovação em negócios e darem continuidade a esses projetos, né, fora das universidades. Então, acho que tanto o aspecto cultural ganha com essa relação, com essa proximidade. O aspecto regulatório, acho que ele precisa se adaptar, e ele está se adaptando. Então, hoje a gente, né, eu faço parte de um grupo do Ministério da Ciência e Tecnologia que discute um marco regulatório para startups, à luz do que foi feito, por exemplo, na Itália, né? Então, tem um marco melhor definido, onde se melhore questões como, por exemplo, relações de trabalho, investimento, negócios com grandes corporações, enfim. E eu acho que facilite tanto a formação quanto o desenvolvimento de startups, né, assim como a migração dos projetos de pesquisa dos bancos das universidades, dos institutos de pesquisa também, para se transformarem em negócios.
Excelente, Rafael. Acho que você colocou essa mudança na lei foi muito importante, né? Os professores poderem se tornar sócios, né? E tem uma questão do diálogo também, que é uma união de gerações, né? Você pega aquele calouro, aquele recém-ingresso na faculdade e junta com um professor experiente, né? Então você tem ali uma dupla, uma parceria muito interessante. Uma vez eu li um livro que comentava que nos Estados Unidos o empreendedorismo teve um boom enorme depois da Segunda Guerra, né? Por que isso? Essa é a tese do livro, né? Ele justifica que as pessoas lutaram ali, né, lado a lado, e conheceram o caráter, né, umas das outras, e conhecendo o caráter ficou mais fácil de virar sócio. A universidade é um pouco uma guerra, né? Você ali conhece o caráter das pessoas, né? E acaba que o ambiente universitário é propício para essas parcerias, né? E a confiança é fundamental, né? Abrir um negócio com alguém é quase que casar com alguém, né? A vantagem é que você pode fazer isso várias vezes sem que tenha uma censura, embora temos esse problema cultural, né? Que se falir, não pode mais. E quando a gente vê países desenvolvidos, falir um negócio é algo que faz parte da cultura, faz parte ali. É bom que seja rápido, né? Mas não há problema nenhum que haja esse insucesso inicial. Só uma observação rápida, Carlos, assim, como que a questão cultural é importante, né? Provavelmente, se a gente visse no Brasil há alguns anos um professor rico, porque participava de uma sociedade, né, de uma empresa, provavelmente veríamos isso com maus olhos, né? Eu tive num evento há algum tempo, um evento da BDI, onde tinha um professor de Stanford, o Aranha estava lá, inclusive, nós conversamos com ele, e ele dizia que os professores faziam questão de dedicar parte do seu tempo para o Centro de Inovação de Stanford, que era ali que eles ficavam milionários, que era ali que surgiam os negócios que depois se revertiam em ganho de capital para os professores. Felizmente, hoje, acho que os professores vão poder começar a fazer isso no Brasil também, e não é crime, né? Como que a questão mudar também a percepção sobre isso é importante. Com certeza, com certeza. Vamos abrir para perguntas, gente? Tem microfone aí? Tem, né? A ordem é que deixo com as meninas, que são mais sensíveis e intuitivas, porque escolher quem levantou primeiro aqui vai ser complicado. A minha pergunta é direcionada à palestra do Hector, que ele mencionou que o inimigo número 1 ao desenvolvimento de startups seria o ambiente regulatório, no caso do Rio de Janeiro. De forma prática, que elementos desse ambiente regulatório dificultam o desenvolvimento de startup? E quais seriam os caminhos para demovê-los? Obrigado pela pergunta. No ano passado, só contextualizando, a gente foi um dos chamados para uma discussão que estava acontecendo na Prefeitura do Rio de Janeiro para se criar exatamente a Lei Municipal de Inovação e a Lei do Porto 21, que era específica para a região do Porto. E a lei foi excepcional porque ela passava exatamente por questões que envolviam a desburocratização do ambiente regulatório do Rio para fomentar. Por exemplo, costumava brincar com a Prefeitura que eu queria que uma startup minha pudesse subir no poste, instalar o IoT dela sem ter que ficar pedindo autorização para cada necessidade que ela tivesse. E isso estava contemplado lá porque o Porto Maravilha ia se criar um Open Lab, ou seja, você deixa as startups aplicarem suas soluções para a cidade, para colherem métricas e daí sim você conseguir desenvolver uma solução cada vez melhor. Então tem questões burocráticas que você acaba aprendendo na startup. Segundo ponto, você tem uma questão de abertura e fechamento de empresas que ainda é difícil. A gente falava aqui um pouco de CNPJ. Eu concordo que hoje, no ambiente que a gente vive, de fato, você não é um caminho propício você abrir um CNPJ para criar, mas eu acho que a gente não pode se acomodar nesse cenário. Eu acho que a gente precisa mudar, de fato, as amarras regulatórias para que você fomente, sim, que se abra CNPJ, porque nenhuma startup minha, por exemplo, sem CNPJ, vai conseguir relacionar com um corporativo que precisa, de fato, que ela abra. Então, o Rio de Janeiro ainda tem uma demora, um período muito longo para abertura e encerramento de empresas, e existia também um incentivo lá no Porto Maravilha de reduzir o ISS de 5% para 2%, o que aconteceu no ambiente de Florianópolis, por exemplo, e foi bem interessante para que o ecossistema se desenvolvesse.
Um exemplo disso, Peixe Urbano, que era no Rio de Janeiro, teve que se mudar para Florianópolis exatamente para você ter uma redução de ISS. Foi um dos motivos que levou ele para lá. Então, de fato, o incentivo de taxas que fomentem o pequeno negócio, a startup, a inovação, também é um quesito que precisa ser trabalhado no ambiente do Rio de Janeiro. E eu acho que, por fim, vem um trabalho muito interessante que a FINEP e o BNDES estão fazendo, de fato, você conseguir trazer o investidor privado para um co-investimento com o investidor público, para que você fomente o desenvolvimento de startups em regiões ou em cidades especificamente. Então, eu acho que eu passaria por esses quatro variáveis para que o Rio de Janeiro se desenvolvesse no quesito ambiente regulatório. Bom dia, meu nome é Aloysio Lemos, tudo bem? Sobre o tópico endowment, uma coisa que me intriga um pouco, por ignorância mesmo, daí trazer para buscar um esclarecimento. Nos Estados Unidos, eu tenho uma suspeita, posso estar redondamente enganado, que é muito setorizado, ou muito focado, alguém citou o Vale do Silício, porque lá, ao mesmo tempo que tem iniciativas como essa, são muito sedutoras, são fantásticas, mas, ao mesmo tempo, você tem um endividamento estudantil gigantesco, pelo menos é uma tragédia pré-anunciada lá, podem me corrigir se eu estiver errado aí. Eu vi um filme recentemente, um documentário chamado Torre de Marfim, não sei se alguém que viu, mas eu também não sei se ele é um pouco enviesado. Enfim, se isso é assim mesmo, se eu estou certo nessas minhas suspeitas, e como é que isso repercutiria aqui? Ele acaba sendo muito setorizado, é natural que seja assim ou não? É por aí minha dúvida. Obrigado. Na verdade não. Praticamente todas as universidades americanas têm, independente se estão no Vale do Silício ou qualquer outro lugar. Você tem esses endowment funds, e mais do que isso, o portfólio deles é completamente diversificado. Tem endowments que têm mais participação em ativos de renda variável, outros que têm mais em renda fixa, e tem vários que têm investimento em venture capital, startups, etc. Então, é bem diversificado nos Estados Unidos inteiro, tá? E dos vários tamanhos. Bom dia. Cara, eu achei muito interessante essa ideia da Fábio, do Hector. Achei muito interessante, essa ideia. Mas eu queria entender um pouco mais. É como se fosse uma consultoria. Então, eu tenho uma ideia aqui de um negócio. Aí eu vou até lá, converso com vocês, a gente vai mudar essa ideia, como é que é esse negócio? E, na verdade, também acho que tem muito a ver com esse lance também da FINEP, né? Essa ideia de começar primeiro, antes de ter um CNPJ, né? Começar sobre essa ideia da startup para ir começar o negócio. Né? Tá, vou te responder nos 3 pontos que a fábrica trabalha com isso. O primeiro, a gente está criando um ambiente que é um ambiente aberto para o ecossistema do Rio. Então, a gente costuma colocar que lá a gente está criando um ponto de encontro do empreendedor. Basta você cadastrar no site, virar membro e você tem acesso à fábrica, e a gente quer que você vá lá para que você conecte com o ecossistema. A gente vinha falando aqui de senso de comunidade, etc., e a gente quer fomentar isso lá. Então, você que tem uma ideia e está procurando um time, tem outras pessoas que estão nesse mesmo momento, você vai conectar com o investidor, com corporações, enfim. Ali é um ambiente para que você vá, trabalhe uma tarde, conecte, tem um auditório de 100 lugares para você ter conteúdo todos os dias. Então, isso é aberto para você conviver com o ecossistema. O segundo ponto, a gente na fábrica tem programas de ideação, que são programas que a gente traz desafios da grande empresa, e a gente está focado em trazer capital humano que tenham perfis multidisciplinares para montarem times e desenvolverem soluções para esses desafios. Foi o que a gente fez semana passada, por exemplo, com a Petrobras. Então, você também pode se cadastrar e você vai estar juntando com o time para você desenvolver soluções para uma demanda que o corporativo tem. E o terceiro pilar, aí sim, é a startup. Aí o que a gente faz, a gente abre chamadas para startups que tenham um fit com desafios que a grande corporação colocou, e se você, por acaso, tiver uma dessas startups, você se inscreve, tem alguns quesitos que a gente avalia, e você é selecionado para esse programa, que roda entre 3 e 6 meses, onde o nosso objetivo é, de fato, te fazer ganhar escala para você ter tração suficiente para fazer negócio com a grande empresa. Então, desculpa, é como se fosse um programa, né? Não é, são programas. Eu tenho uma ideia, não é assim, eu vou lá com vocês, converso. Não, tem que primeiro cadastrar, né? Tem todo esse processo. Isso. Na verdade, é porque o processo da fábrica é um pouco invertido, né? Tem aceleradoras onde você tem uma solução, você vai lá, aplica, e ela vai avaliar se você vai ser acelerado ou não.
A fábrica ela sempre começa por um desafio que a grande empresa traz. E aí eu te seleciono como pessoa para um programa de ideação ou como startup para um programa de aceleração. E o site é Fábrica de Startups. fabricastartups.com.br. Tá bom, obrigado. Nada. Bem, o tempo está esgotado aqui, lamento. Só vou falar mais vai ter um pronunciamento aqui. Eu queria falar só uma coisinha em relação ao endowment, porque a pergunta é muito boa e o endowment tem efeitos colaterais. Isso é importante, efeitos colaterais positivos. Ele organiza dinheiro. Dinheiro significa um drive importante. Então, quando a gente fala do fundo endowment, significa que ele sempre cresce, né? E ele organiza pessoas que doam o dinheiro. Então, significam líderes, significa gente que tem disponibilidade. Então, em conselhos de administração do endowment, aquilo lá é uma usina de coisas boas, de olhar para o futuro, de governança, de pensamento estratégico para bem de gerações futuras. Esse é um efeito colateral super importante. E o segundo, você começa a criar um marketing, que é uma ferramenta super importante, para o quê? O marketing para o endowment, né? Então, o marketing do endowment ele vai trazer a universidade, né? Ele vai trazer a educação, a ciência, e você começa, a partir do endowment, ajudar a universidade a se enxergar. Harvard, por exemplo, adotou o orçamento unificado. Então, por que ela fez isso? Por causa do endowment, né? Pela experiência do endowment. O orçamento unificado significa que os departamentos não têm mais dinheiro. O dinheiro é do projeto. E, a partir do projeto, os departamentos se unem e colocam dinheiro. Isso o Harvard está fazendo agora. Então, tem efeitos colaterais muito interessantes. E, enquanto a gente não tem o endowment implantado, a gente não tem também os efeitos colaterais dele. Paulo, você que vai fazer esse pronunciamento? Que eu queria apenas fazer o nosso dever de casa. O mais importante é que, em primeiro lugar, parabéns a todos vocês. E o que nós estamos fazendo, na realidade, na Codemec, e o Carlos sabe melhor do que eu, e o esforço nosso é no sentido de inovar o processo dentro da área do Rio de Janeiro. Então, há três aspectos aí que eu queria tocar. Em primeiro lugar, o que vocês colocaram. O Aranha, por exemplo, claramente colocou o Rio de Janeiro dentro daquilo que é a realização de um milagre, ou seja, nós temos a melhor cidade no Brasil para fazer isso. Não precisa realmente a gente concorrer com Florianópolis. Acho que Florianópolis pode correr por sua própria conta, mas o Rio tem que ser isso. Então, não pode haver impedimentos em relação à parte da burocracia. A burocracia não pode ser. Então, quero dizer, é um anúncio que nós estamos criando no Rio de Janeiro uma agência, chama-se Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro. Essa agência ela tem um propósito, a lei já foi aprovada, já está em curso agora, falta o CNPJ. Vocês entenderam? Não é só o empresário, não. Mesmo com a musculatura do governo, há impedimentos da burocracia. Então, o que eu queria colocar, primeiro, é a disposição dessa CNPJ de estar no Aqua, debaixo do Hector, porque o Hector está em cima e nós estamos embaixo, né? Para fazer isso funcionar. E, Carlos, é o teu compromisso que você fez uma vez comigo e que você vai poder ajudar a gente nessa engenharia da articulação da área jurídica. Eu acho que é fundamental a gente ter o advogado do nosso lado com essa sua cabeça para poder buscar os caminhos de explicação. E cada um de vocês terem uma relação, não só FINEP, BNDES, como também o seu grupo de investidores, de anjos. Cada um de vocês tem uma parcela de contribuição a fazer com essa agência. Cada um de vocês tem uma forma de fazer o Codemec resolver uma proposta. Eu acho que a Eliana hoje, quando vier aqui depois do almoço, ela vem, a gente vai poder aprofundar um pouco mais isso, porque o BNDES está lotado de soluções encaminhadas no procedimento. A IoT é brincadeira para eles, ou seja, está todo mundo sabendo. Então, o programa estratégico do banco está preparado para botar o banco em 2023 com a melhor das qualidades digamos, de avanço, como a FINEP também. Você ainda tem uma tranches aí escondidas
aqueles 400 milhões que vocês estão colocando no mercado. Então, Aranha, vai acontecer. Mas, para acontecer, nós precisamos nos juntar. E, para juntar, fica o convite da Codemec de fazer parte e articulação junto com o esquema que a agência vai poder fazer e nós cobrarmos da agência o papel que ela deve ter. Obrigado.